os celtas e César, a cultura Opida e a Guerra das Gálias. Vitor Lares. As Gálias. Esta grande construção geográfica romana era um vasto território que se estendia do oeste da Alemanha, mais especificamente do Reno, até quase um meio da Espanha na dimensão leste-oeste e até os Alpes italianos, englobando o que seriam a Suíça, Bélgica e a Áustria na direção sul. A evolução da cultura celta nessas áreas segue uma trajetória mais ou menos homogênea a partir da expansão da cultura de Latene no século VAC. A expansão celta nessa área criou miscelâneas populacionais com outros povos pré-históricos que ali existiam. Percebemos que o centro difusor da cultura Latene não é o mesmo centro difusor da cultura Austat, mais que isso o desenvolvimento da citada cultura parece ter iniciado concomitantemente em duas regiões diferentes da Europa, no Marne e na zona do Reno, o que pode ser entendido como uma evolução paralela dentro do crescimento natural da cultura celta em todas essas áreas. Ao aproximar do ano 100 AC, a historiografia nota a consolidação de uma mudança cada vez mais marcante no caráter administrativo destas populações. As tribos que se organizam cada vez mais em alianças, parecem ter estabelecido também uma nova forma de ordenar e construir seus assentamentos. Grandes muralhas de terra, fortificadas e cada vez mais fortificadas passam a circundar áreas delimitadas, surgia a Opidum II. Para alguns autores, não há dúvidas que estamos avaliando um processo de urbanização e que as fortalezas Opida constituíram o ponto culminante de um desenvolvimento social, secular da cultura latene, que foi mais marcante na região das Gálias, embora tenha representações legítimas, que podem ser estudadas em áreas que vão desde o país de Gales e Inglaterra, República Tcheca e Eslováquia. 3. As conquistas romanas da Gália, ou de partes dela, inicia-se com a derrocada de Aníbal nas guerras púnicas. O medo romano de novas invasões pelo norte e a constatação em Tu, Chile. Simpósio Nacional de História, Londrina, 2005. De que os Alpes em si não constituíam uma defesa significativa à cidade, somados ainda ao desconhecimento geográfico da época, criaram no imaginário romano a ideia de uma nação de bárbaros com fontes inesgotáveis de recursos humanos e militares, sempre ameaçando seu território. A derrocada da Etrúria e a decretação dos tumultos levaram os romanos paulatinamente a resguardar-se destas invasões. A administração das províncias da Espanha, organizadas em 197 AC, trouxe aos romanos a possibilidade concreta de estudá-los. Para tanto empregaram, entre seus múltiplos compromissos, geógrafos gregos, como principalmente Políbio, para tratar a etnografia daquelas gentes. 4. Mas a dificuldade mais intrínseca da tarefa estava em anexar territórios celtas contíguos à Península Italiana. Após a expulsão dos senones e boios da costa do Adriático e norte dos Apeninos, o caminho levava à luta no que seria a Gália Cisalpina ao norte da Itália, logo após os Alpes. Conscienciosos de seu próprio medo e, também, estimulados em algum grau pelo senso de independência, os romanos ocuparam-se dos celtas da região cisalpina. Mesmo depois de muitas décadas de guerra e grandes baixas humanas, a região não estava derrotada e nem se tornou a província romana da Cisalpina antes do ano 81 AC. Durante esses anos de guerra entre os celtas da Cisalpina e os romanos, não era de se admirar que acordos de paz e alianças diversas fossem feitas entre os dois lados. Dessa forma podemos dizer que a Gália Cisalpina iniciou, mesmo antes de ser uma província, um processo de gradual romanização, ou se preferirem os mais formalistas, de influência cultural romana sobre algumas tribos celtas da região que receberam cidadania italiana, já em 89 AC5. A experiência adquirida no governo da Espanha e nas guerras constantes contra os celtas fez rapidamente os romanos perceberem que acordos de defesa seriam mais interessantes para ambos os lados, afinal os celtas da Gália Cisalpina eram melhores defesas para Roma que o Rio Po ou os Alpes. 6. Antu, Chile. Simpósio Nacional de História, Londrina, 2005. A conquista seguinte dos romanos foi a Gália Narbonesa, que equivale ao sul da França até os Pirineus, tendo como limites os rios Garonne a oeste e o Ródano a leste. Além disso, os romanos também passaram a deter o domínio do Ilírico, regiões célticas estratégicas. A Opidum, nesse contexto, apresenta-se como mais que um centro de defesa, um grande centro político, sede de uma grande tribo ou confederação tribal. Sua importância estava além do papel de guardar dentro de suas muralhas os aldeões, os imponentes guerreiros celtas. Cada um dos Opidum potencialmente era um centro irradiador de uma influência, de uma facção. César, a chegar nas Gálias, exercendo seu mando, percebe esta Gália não provincial, dividida em 3 partes, que bem poderiam corresponder a 3 grandes grupos de clientelas, embora ele o diga expressamente que omnis lingua institutis legibus inter-se diferunt, isto é, diferem-se na língua, no costume e nas leis. César, Belo Gálico I, ainda que logo em seguida diga que a forma de administração seja única para toda a Gália. César, Belo Gálico I, teriam as observações de César sobre os povos da Gália sido tão simplesmente empíricas tal qual suas considerações geográficas. Para César não era surpresa que a Gália céltica estivesse dividida em facções, pois segundo provavelmente já havia aprendido dos escritos de Posidônio, Políbio e Artemidorus, não inova em nenhum aspecto as informações etnográficas deste autor. 7. A aliança pré-estabelecida entre os romanos e os edos, amigos de Roma, se revela um ponto de autenticidade na identificação do como César utilizou as informações que conseguiu. Durante uma reunião, após a derrota dos Helvécios, César consegue descobrir, através das palavras de Divisíaco, que a Gália estava dividida em 2 grandes fações políticas rivais, em luta constante contra si. Uma delas era liderada pelo Edos, de quem César detinha grande estima, e a outra pelos Avernos, que tinham se aliado a mercenários germanos. Antu, Chile. Simpósio Nacional de História, Londrina, 2005.
3. Por causa desta aliança com os Avernos, os mesmos germanos haviam cruzado o Reno para adentrar território gaulês e feito muitos estragos aos seus próprios contratantes e suas cidades. Ariovisto havia infligido muitas derrotas a Edos, mas também havia submetido os nobres dos sequanos, aliados de seus contratantes, a vários julgamentos que os impediam de rebelar-se contra eles, e por isso recorriam à ajuda de César, estando neste primeiro momento ciosos de sua intervenção. César, Belo Gálico I, 31, dispenso dizer que César derrotou os germanos e com isso converteu à sua posição tribos gaulesas que lhe juraram apoio, hospedagem e suporte logístico, compondo assim uma clientela pró-Roma que passa a ser administrada pelos Édulos. Tudo isto ocorreu no ano de 58 AC. Nos anos que se seguiram, até o grande levante comandado por Vercingetorix em 52 AC, César combateu os belgas, os aquitânios, os usipetes e tentérios, cruzou o Reno, foi à Britânia 2 vezes, derrotou os exércitos de Ambiorix, composto por eburões e tréviros, invadiu os territórios dos sugambris e colocou boa parte da Gália sob a autoridade romana, sempre exercendo influência sobre a facção liderada pelos Édulos, que por sua vez via em torno de se aumentar sua própria força como facção líder da Gália. Durante estas campanhas César dedicou parte de seus comentários, no livro VI do Belo Gálico, a fazer uma comparação entre os costumes gauleses e dos germanos. César observa que havia na Gália facções não só em cada cidade, cada aldeia e cada parte desta, mas até em cada casa individual. E os líderes destas facções seriam os mais respeitados entre os gauleses. Isso teria sido instituído para que todos os arbítrios se dessem sob seus auspícios de forma que nenhum homem do povo ficasse sem proteção diante de um litígio contra um homem poderoso. Os líderes protegem seus clientes e não toleram que estes sejam enganados ou oprimidos. Isso garante a eles, os líderes, credibilidade. Para César esta era a forma de administração única em toda a Gália, pois não havia nela cidade que não estivesse dividida em duas facções. Antu, Chile, Simpósio Nacional de História, Londrina, 2005. 4. De acordo com o desenrolar da guerra, percebemos que esta observação é válida. Muitos grupos de gauleses aproximam-se de César através de seus aliados Édulos e com ele estabelecem alianças tornando-se clientes dos Édulos, dentro desse sistema de administração. César também identifica entre os gauleses classes sociais distintas, que descreve, haviam 3 classes sociais, bem diferenciadas entre si, sendo a plebe, ou os camponeses, a mais baixa delas, os druidas a mais eminente e os cavaleiros, ou os guerreiros, a outra. Segundo César, cada um destas teria funções bem definidas, sendo os druidas a mais importante por tratarem de todos os assuntos. Os druidas seriam legisladores, sacerdotes, curandeiros e juízes. Estas opiniões de César parecem encaixar-se perfeitamente na teoria a respeito dos indo-europeus, que tem entre as suas características a supremacia real da classe sacerdotal sobre a classe guerreira, sendo o rei, quando existe, o referencial simbólico desligado oficialmente de todas as classes, mas sintetizando as 8. Os cavaleiros acorreriam em tempo de guerra, angariando, conforme suas vitórias e riquezas, um número cada vez maior de clientelas particulares e guarda-costas. Uma espécie de meritocracia onde era honroso servir ao lado o melhor guerreiro. Voltando à questão da plebe, César deixa claro que ela é quase igual aos escravos romanos, non plebes paeni servorum habetur, o que significa que deve ter percebido, na forma de organização do trabalho campesino gaulês, estruturas que se assemelhavam, a seu ver, com as estruturas da escravidão romana. Segundo César ainda, toda a nação gaulesa era muito dada a superstições, sendo os druidas seus conselheiros e executores dos sacrifícios. Os gauleses sacrificavam, segundo ele, de animais a seres humanos, dando preferência à imolação daqueles que eram flagrados em delito ou crime, mas também inocentes caso não houvessem criminosos disponíveis para o sacrifício. César, Belo Gálico, v. 15, também faziam, por costume da religião, pilhas de tesouros consagrados aos deuses, especialmente a Mercúrio 9, frutos dos saques e dos botins de vitória, segundo ele Antu, Chile, Simpósio Nacional de História, Londrina, 2005. 5. Essas pilhas muitas vezes amontoavam-se em grandes somas que ninguém tocava por respeito. César, Belo Gálico, v. 17. César descreve ainda costumes gauleses de casamento, atentando para a dupla construção de um fundo constituído do dote feminino e da riqueza masculina, a fim de garantir a fortuna dos filhos ou de um possível viúvo. Dissemos anteriormente que César aumenta sua influência através do acordo com os Édulos, uma das principais nações da Gália, conforme o próprio reputa, no momento de sua chegada. No entanto, a partir do inverno que sucede a campanha contra Ambiorix e os Tréviros, a Gália toda se confederará contra César. A partir daí os próprios Édulos tornam-se inimigos. Os gauleses, julgando César impedido de combater por estar ocupado com assuntos da política romana 10, organizam forte resistência de onde surge a figura legendária de Vercingetorix. Vercingetorix estabelece uma forma original de combater, que consiste em destruir os próprios assentamentos e vilas gaulesas a fim de não permitir que César consiga suprimentos e descanso. Apesar disso, os exércitos romanos infligem grandes derrotas aos gauleses, e os antigos acordos são substituídos por dominação, culminando na derrota de Vercingetorix, no cerco de Alésia, no mesmo ano de 52 AC. As campanhas de César na Gália foram decisivas para a consolidação de uma nova forma de poder na sociedade romana, o poder pessoal dos grandes generais. Sua estratégia de acúmulo de poder vislumbrou com muita antecedência que as bases urbanas do poder da República estavam em crise e a opção por reconstruir uma base de apoio na fidelidade das legiões logrou levá-lo a combater Pompeu e vencer, tornando-se por um curto tempo o único poder de Roma.
A campanha da Gália, levada a termo em menos de 10 anos e sobre a qual os estudiosos ainda pleiteiam calcular o número de perdas humanas, algo entre 400 mil e 1 milhão de vidas, além dos 1 milhão de escravos gauleses levados a Roma para o triunfo de César XI, certamente foi um marco na história das guerras. Antu, Chile Simpósio Nacional de História, Londrina, 2005. 6. A violenta tomada do mundo céltico, através do genocídio e do terror que César infligiu, pôs em xeque o desenvolvimento autônomo da civilização céltica. César era apoiado pelas elites romanas, que decretavam inúmero suplicatio em sua honra ao mesmo tempo em que horrorizavam-se com a violência de suas conquistas. Este paradoxo revela a ambiguidade gerada sobre a figura de César na própria sociedade romana. Misto de herói, era visto entre a aprovação e a reprovação. 12. O relato de César sobre eles é imbuído de forte caráter propagandístico e também é impreciso, mas o interesse de César em apresentar alguns aspectos da sociedade gaulesa, sobretudo no seu livro Sexto, é genuíno, ainda que baseado em outras fontes que não sua própria observação. 13. As fontes arqueológicas que dispusemos para o estudo dos gauleses foram escassas em relação aos períodos anteriores, em parte por terem os sítios gauleses sido descobertos em boa quantidade sob cidades modernas, impedindo sua plena escavação. Mas as apropriações romanas, comprovadas pela arqueologia, que pudemos avaliar sem dúvida, utilizaram as construções célticas como fazendas, templos e mesmo cemitérios, como base de suas próprias construções, nos imputando a impressão de uma tentativa total de controle por parte do Estado romano das instituições pré-existentes na Gália. 14. Assim, a importância que os celtas tiveram na antiguidade, enquanto povo autônomo, capaz de movimentar os sistemas políticos dos demais povos europeus e fazê-los mudar. 15. Chega a um termo oficial de onde a partir de então passarão a influenciar culturalmente e mesmo politicamente, como na revolta de Sertório, como parte interna do sistema político romano, e não mais como seus adversários. Iniciando assim mais diretamente o processo de romanização. 16. Das Gálias. Notas. 1. Pigot, Stuart, a Europa Antiga. Do início da agricultura à Antiguidade Clássica. Lisboa, Calouste Gulbenkian, 1965, p. 273. 2. As Opídas surgem no final do século III AC e vão gradativamente se generalizando durante o século II até encontrarem seu apogeu no século I. A mais famosa Oppidum foi Elésia, centro da resistência gaulesa. Para compreensão mais aprofundada do surgimento das Opídas, consultar o artigo de F. Mayer in Moscati, Cohort. 1991, p. 423, 439. 3. Pigot, Stuart, a Europa Antiga. Do início da agricultura à Antiguidade Clássica. Lisboa, Calouste Gulbenkian, 1965, p. 180. Antu, Chile Simpósio Nacional de História, Londrina, 2005. 7. 4. Momigliano, Arnaldo. Os limites da helenização. A interação cultural das civilizações grega, romana, céltica, judaica e persa. Rio de Janeiro, Jorge Zar, editor, 1991, p. 86. 5. Rankin, David Seltsan de The Classical World. Lumbon, Routledge, 1987. P116, 6. Idem, P118, 7. Momigliano, Arnaldo. Os limites da helenização. A interação cultural das civilizações grega, romana, céltica, judaica e persa. Rio de Janeiro, Jorge Zar, editor, 1991, p. 69. 8. Levesque, Pierre. As primeiras civilizações vol. 3. Os indo-europeus e os semitas. 3 vol. Lisboa, edições 70, 1987. p. 73. 9. Provavelmente o Lugus Galo-Romano, Lugo Levi-Irlandês e de Gales respectivamente. 10. Cláudio é morto e Pompeu é declarado cônsul sem colega em 52. 11. Cânfora, Luciano Júlio César, o ditador democrático. São Paulo, Estação Liberdade, 2002, p. 157. 12. Idem, p. 158. 13. Momigliano, Arnaldo. Os limites da helenização. A interação cultural das civilizações grega, romana, céltica, judaica e persa. Rio de Janeiro, Jorge Zar, editor, 1991, p. 69. 14. Buch-Schutz, Olivier T. Sealtsim, Francien, Green, M. ed. T. Sealt-Vorut. Lumbon, Routledge, 1995. 15. Momigliano, Arnaldo. Os limites da helenização. A interação cultural das civilizações grega, romana, céltica, judaica e persa. Rio de Janeiro, Jorge Zar, editor, 1991, p. 67. 16. É o conceito de romanização aliado ao de fronteira étnica. Bart, Frederick. Grupo Étnicos e suas fronteiras. In Poutignac, Felipe Streif Fenart, Joceline. Teorias da etnicidade. São Paulo, Edunesp, 1998. Que permite, a nosso ver, tratar a questão das trocas e influências culturais entre os celtas do século IAC e os romanos e de como após, ou mesmo antes, da derrota dos gauleses, podemos compreender a influência uni- ou multilateral que resultou na formação de uma sociedade galo-romana na Gália a partir do século IDC. Por romanização consideramos a discussão ampla que existe e considera pontos de vista bastante antagônicos. Por um lado reconhecemos a existência, conforme já observado por Estrabão e Plínio, o Velho, de um certo caráter voluntário, porém não generalizado, no processo de adaptação aos costumes romanos por parte dos bárbaros, por eles dominados, e principalmente da mistura entre os costumes romanos e bárbaros nestas províncias, resultando em sociedades do tipo híbridas com grandes pretensões à romanidade, mas conservando traços extremamente marcantes da cultura dita bárbara original da região.
A latinização voluntária dos nomes bárbaros e a gradual concessão de cidadania a cidades bárbaras, normalmente a partir do crescimento de uma colônia romana dentro de seus limites, um conventus ou um burgo romano, Sherwin-White, ou imperialismo romano in, Bausdon, J.P.V.D. Org. O mundo romano. Rio de Janeiro, Zahar, 1968, 82, justifica a existência deste ponto de vista, conforme defendido por alguns autores, de que os romanos teriam tirado os bárbaros da ignorância e conduzido-os à luz da civilização, atraindo-os pelo conforto, luxo e riqueza. Sherwin-White, ou imperialismo romano in, Bausdon, J.P.V.D. Org. O mundo romano. Rio de Janeiro, Zahar, 1968, 81. É importante perceber, no entanto, que a visão de uma romanização totalmente voluntária, devido à superioridade fascinante da cultura romana sobre o atraso limitado ao artesanato artístico em ferro dos seus dominados bárbaros, só é verdade em parte. A discussão sobre romanização deve-se considerar também a existência de uma outra forma de relação entre dominadores e dominados que está além da voluntária aculturação bárbara e de uma possível missão civilizadora dos romanos para com estes. Não podemos jamais perder de vista o caráter impositivo, marcial e mesmo brutal com que os romanos controlavam as províncias mais rebeldes e como, em determinados casos, obrigavam aos seus habitantes a mudar seus hábitos através de interditos e leis locais, a fim de minar sua resistência e impor-lhes o sistema romano de governo. Este caráter militar é também um dado importante para compreendermos muitas vezes cisões dentro das próprias sociedades conquistadas, onde fica claro, por exemplo, que alguns grupos não veem opção melhor senão ceder aos conquistadores e acabam adaptando-se com a intenção de sobreviver e mesmo de adquirir vantagens diante e durante este processo. Outros grupos preferem resistir o quanto conseguem, como foi o caso da Gália, ver, Goldneal, C.T. Romanization of Gawain, Moscati, S. Coord. Et al. T. Celts. New York, Rizzoli, 1999. E Burnion, Barry C. Celtics Romas, Tovardissa Romano Celtic Society in, Graham, M. ed. T. Celtic Vorut. London, Routledge, 1995. Que, dividida em fações desde antes da chegada de César, organizou uma forte resistência à tentativa de conquista deste, sucumbindo totalmente apenas ante a força das armas. Compreenderemos, portanto, romanização como um conceito ambivalente que compreende tanto as adaptações espontâneas de determinadas comunidades bárbaras ao modo de vida romano, por fascínio ou interesse de qualquer tipo, quanto aquelas impostas militarmente em nome da conquista e do controle social, e que essencialmente acabam gerando em maior ou menor grau uma sociedade romano-bárbara. Antu, Chile Simpósio Nacional de História, Londrina, 2005.